dia para todos, sejam muito bem-vindos em nosso canal. E hoje eu quero poder falar um assunto de suma importância, principalmente aí para nossos queridos amigos portugueses e também irmãos em Cristo. Mas iremos falar de um assunto um pouco sério, mas infelizmente é uma dura realidade aqui para Portugal. Não somente para Portugal, mas para muitos portugueses. Eu acredito que são muitos. E esse assunto eu vou falar por uma experiência que eu tive aqui no trabalho e também ao longo desses 15 anos morando na Europa, tenho observado o que eu vou contar agora. Não é coisa que apenas eu escutei de alguém, é algo vivenciado, algo que eu estou vivendo a cada dia durante esse tempo aqui. E esse vídeo aqui não é para humilhar o povo português, mas é apenas para deixar uma advertência, porque o meu canal não é um canal apenas para falar de algo sobre trabalho. Eu estou falando daquilo que a Bíblia diz, que Deus é Deus de todos os povos, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, conforme eu estou aqui na estrada aqui, eu vou virar a câmera para poder explicar melhor para vocês esse vídeo. Me acompanhe aí, que é coisa muito séria, mas é uma dura realidade em Portugal. Continuando o nosso vídeo, estamos saindo aqui de Torres Vedras. Geralmente eu faço... eu venho para cá para descarregar a carrinha como motorista. Trabalhamos aqui durante algum tempo já, mais de 1 ano e meio como motorista em Portugal. Futuramente queremos ir para os pesados. Agora vamos para um assunto que é importante. Por que muitos portugueses rejeitam a Jesus? Não querem ou têm vergonha da sua fé. Não falam abertamente acerca de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Mateus que Jesus ele foi expulso, ouça bem, que ele foi expulso de um território por ter ajudado um homem que estava atormentado de espírito. Fala que aquele homem, eu vou deixar na descrição do vídeo o capítulo e o versículo aí para você analisar, para quem já conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. E apenas quero poder falar isso para poder me basear no que eu estou dizendo, ok? Jesus liberta um homem escravo de espíritos do mal, de demônios. Aquele homem vivia numa vida totalmente destruída, e quando ele encontra-se com Jesus, a sua vida é transformada, mudada realmente. Um homem que vivia fora de uma cidade, em lugares bem isolados, com pessoas que tinham medo dele, agora viram ele de maneira consciente, livre, liberto pelo poder de Deus. Porém, aqueles homens perceberam que os espíritos que estavam na vida daquele homem atormentando foi para os porcos. E aqueles porcos, eles caíram no rio, numa água, e se afogaram no meio daquele mar. E houve um prejuízo enorme para os cuidadores de porcos. E a Bíblia diz dos porqueiros, ou comerciantes, ou empresários daquele ramo. E quando eu olho para esse caso aí da Bíblia, eu observo para o dia de hoje a mesma coisa. Nós, ou muitos portugueses, estão cegos espiritualmente. Alguém poderia falar: pastor Leandro, isso nos ofende muito quando você fala isso. Eu estou falando de cegueira espiritual, não de cegueira física. Por que eu estou falando isso para você? Muitos estão assim. Muitos portugueses estão preocupados com a sua vida financeira, com o seu bem-estar, com aquilo
que é poupável material, com seus sonhos pessoais, buscando freneticamente ou acumulando riquezas como se o dia de amanhã não existisse. É como se não houvesse uma vida após a morte. É como se preocupasse apenas com essa vida. Não estou preocupado com a eternidade. E é muito triste, meu querido amigo, amiga portuguesa ou português. Nós não podemos pensar apenas nessa vida. Essa vida é passageira. Milhares de pessoas estão morrendo diariamente de diversas doenças. Não é só o Covid-19 que tem matado pessoas. O câncer, o cancro, é uma doença horrível. Infelizmente, minha esposa, há 3 meses atrás, morreu de câncer. Portuguesa também, portuguesa. Então, eu conheço bem o povo português, por ter convivido 10 anos casado, por ter uma filha aqui. Não estou falando de caso, algo que eu não conheço. Quando eu falo que muitos portugueses têm vergonha da sua fé, porque é verdade, meu irmão. Muitos não leem a Bíblia. Aqui no meu trabalho, eu ofereci Bíblia, as pessoas não quiseram a Bíblia. Muitos europeus, quando eu falo português, estou falando como se fosse para o povo europeu também. Pois eu conheci o povo da França, o povo espanhol, pensam a mesma coisa. Eles têm vergonha de Deus. Não falam abertamente. Ó, falando em espanhol, esse louvor que é maravilhoso, ó. Lejos de tu casa, eu me fui, ou seja, eu fugi, estou longe da tua casa. Marcela Gandara, uma adoradora que canta alabanças, que alaba a Deus. Entenda uma coisa, irmão. Até indico para você ouvir os louvores da Marcela Gandara, muito bonito. Quando eu estive na Espanha, me encantei com esses louvores dessa irmã. É uma benção, viu? Principalmente aí da língua espanhola. Entenda uma coisa, nós somos um só povo. Aqui na terra pode ter espanhol, pode ter português, brasileiro, francês, europeu, latino, mas lá no céu nós seremos um só povo. Nós não podemos ser melhores do que um outro, irmão. Eu não estou aqui provando que o meu país é melhor, porque não, de forma alguma. Mas o Brasil é um povo de muita fé. Por isso que você vê muita gente brasileira falando de Deus. Nós não criamos a religião. Quem sou eu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, meus irmãos. Em Portugal, muitos portugueses, e eu vi isso na França, vi na Espanha, muitos portugueses afastados do Evangelho, desviados da fé também, têm vergonha de Deus. Se é um jovem, não tem vergonha de declarar sua fé diante dos seus colegas, ou na escola, na universidade ou no trabalho. Isso é lamentável. E muitos nem sequer se importam com a igreja ou com a palavra de Deus. Eu vejo isso no meu trabalho. Eu estava aqui evangelizando o português trabalhador, um homem esforçado, dos melhores, um dos braços direitos aqui do patrão. Porém, quando eu falo de Deus para ele, ele zomba de mim, critica. Teve um aqui que até queria me chamar de pastor paneleiro. Eu nem respondo isso. Esse tipo de brincadeira não se faz, ok? Estou falando de português, irmão. Estou falando de português. Zombam. Não é todos, é claro, né? Eu jamais falaria para um padre que ele era paneleiro. Você sabe que é português o que é paneleiro. Que é no Brasil, quem está no Brasil ainda não sabe o que significa isso. É mais uma palavra que não está no dicionário também. É uma palavra feia. Não se usa isso. E mais o outro, esse agora que eu estava falando,
falou assim pra mim: então Leandro, tu és paneleiro ou não? Eu fiquei calado várias vezes, fiquei calado, e olha que eu tô aqui há 1 ano e meio, irmão, e falo de Deus, eles sabem que eu sou pastor, e eles brincando comigo, né? Eu calado, eu falei nada. Então vai responder não? Eu falei pra ele: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, pai, não vai responder não? Eu falei: se está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então, pai, isso não é resposta. Eu falei: se um dia, quando Jesus entrar no teu coração, queimar o teu coração, tu jamais será o mesmo. Eu falei para esse abençoado. Isso não é resposta. Eu falei: olha, eu vou estar orando pela sua vida, para que tu possa ter pensamentos limpos, pensamento diferente. O verdadeiro filho de Deus não faz isso. Quando eu falei isso, irmão, sabe o que ele respondeu para mim? Estou falando português, um trabalhador, um pai de família, uma pessoa que trabalha, um dos braços direitos, hein? Um dos elogiados no seu trabalho. Mas quando se fala de fé, sabe o que ele me falou? Eu não sou filho de Deus, sou filho do diabo. E começou a falar: eu sou filho do feio, do feioso, né? Eu sou filho do diabo. Eu falei: para, não fala, você não sabe o que está dizendo. Eu falei para ele: não se fala nisso. Não, eu sou filho dele. Eu falei: eu sou filho de Deus. Eu não tenho nada com esse bicho feio, não. Olha, você não tem ideia o que é a vida espiritual. Não fala isso, não. Deus te ama, Deus quer mudar a tua vida. Não, eu sou filho dele mesmo. Eu falei, e depois foi embora. E eu ofereci para ele a Bíblia várias vezes. E ele fala assim: não quero saber não, pai, eu sou católico. Eu falei: católico? Nem católico você é. Você não quer nem a Bíblia, porque até o católico ainda lê a Bíblia, você nem sequer lê, ó. E eu comecei a falar de Deus para ele, e ele virou as costas, falou que ele não era filho de Deus. E eu aprendi uma coisa com isso, irmão. Viu, meus... quem está aqui pela primeira vez, eu não estou aqui criticando o povo português, não me interprete mal. Não me interprete mal. Eu estou falando a realidade de muitos portugueses que estão na cegueira. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, porque acham que nós, quando falamos dessas coisas, é como se estivesse diminuindo alguém. Não é. Quando Jesus alertava Israel, quando Jesus falava que os fariseus precisavam se converter, eles ficavam furiosos. Eles ficavam com tanta ira de Jesus, que eles planejaram a morte de Jesus. Mas Jesus falou para eles a verdade, para que eles pudessem mudar de vida. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu não estou falando isso para poder desprezar o povo, porque minha filha é portuguesa. Não posso, é claro que não. Eu amo o povo português. Eu amo tanto que estou aqui há 15 anos. Já me sinto em casa. Agora, eu não posso ver um povo que eu amo vivendo uma vida como se Deus não existisse. É como se Deus não fosse importante. Porque o que é mais importante para você não é Deus. Sabe o que é mais importante para você, você que é português? É o seu trabalho, é o seu dinheiro, é aquilo que é material na sua vida. Você se esforça tanto para ter isso, que você não mede a circunstância ou a circunstância da vida. E muitos fazem coisas até erradas para alcançar os seus sonhos. E acham que a vida é só isso aqui, ó. Só trabalho e casa, trabalho e casa. E diversão. A sua vida é uma diversão. A sua vida é uma ganância. O pecado está na tua porta. Se você não se converter, você não verá a glória de Deus. Existem 2 caminhos para você, meu colega: o céu ou o inferno, Jesus ou o diabo. Deus, ele veio para salvar os pecadores. Ele morreu naquela cruz para salvar todos. Mas existe uma porta, e essa porta é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando um homem e uma mulher vivem apenas para satisfazer a sua carne, os seus desejos imorais, materiais, pessoais, você está dizendo que não quer Deus. Muita gente está vivendo como se Deus não existisse.
E muitos sabem que Deus existe, mas tem vergonha dele. O que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha a história do Maradona. Era um homem elogiado pelo mundo inteiro por ser um grande jogador de futebol. Mas olha a sua vida pessoal. Olha a sua vida, olha o caráter de vida que ele tinha. Há muita gente assim no mundo. Esse é o mundo caminha assim hoje. E voltando para o povo português, é um povo que trabalhador. Vi pessoas trabalhando nesse domingo. Um povo muito inteligente, que estuda bastante. Guerreiros. Um povo que venceu batalhas no passado. Tiveram guerras e venceram as guerras contra a Espanha, contra os muçulmanos. É um povo de uma grande história, uma história muito bonita. E hoje, meu querido, e hoje? Não se orgulhe apenas pelo passado. Não bata no peito dizendo nós somos um povo que conquistamos muita coisa no passado. Se eu for olhar o passado, eu olho para Israel. Se tem um povo que foi vitorioso, foi o povo Israel. Mas Deus, sabe o que Deus falou para Israel? Que eles tinham rejeitado o Messias. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Triste coisa foi quando Israel negaram Jesus, quando eles crucificaram a Cristo. Portugal é um país que considera-se cristão, católico, mas muitos estão afastados realmente de Jesus. Você se diz católico, mas você não lê a sua Bíblia, você não reza, você não ora, você não vai para a igreja, você não sabe nem o que está escrito nos evangelhos, você nem sabe quais são os 10 mandamentos. Você sabe o que Jesus falou no monte, ali no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6, capítulo 7 também você pode ler, que é bonito. Você sabe o que Jesus é para nós? Você sabe o que Ele representa na sua vida? Ele não é o Aladim da lâmpada que você chega diante dele e pede algo para quando você precisa de ajuda, quando você está em aperto, quando você está em sofrimento. Ele não é pajé, Ele não é o Aladim. Jesus é Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer mudar a tua vida, meu querido amigo português e amiga portuguesa. Deixe de viver essa vida vazia e triste, em busca dos seus prazeres e desejos pessoais e materiais. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus enquanto é tempo ainda. Jesus está voltando. Pessoas estão morrendo. E o tempo da salvação é agora. Você tem a sua alma salva. Você sabe o que é salvação? Você sabe o que acontece quando alguém morre? Pesquise isso, busque isso. Isso é importante. A nossa vida não é só aqui. Miserável o homem e a mulher que vive só para esta vida. Então eu quero terminar o vídeo dizendo: muitos portugueses têm vergonha de Deus. Eles falam de muita coisa, mas não falam das coisas de Deus. Eu falo isso porque quando eu falo de Deus para muitos portugueses, eles falam: não, aqui não se fala isso. Nós estamos trabalhando, mas estão lá falando de mulheres, falando de política, falando de futebol, falando como ganhar mais dinheiro, como ser melhor. Mas quando fala de Deus, você tem vergonha? Você tem vergonha daquele que te criou? Você tem vergonha daquele que te fez? Daquele que te dá saúde, que te dá a vida, que morreu por ti na cruz? Você tem vergonha daquele que te ama? Meu irmão, acorde, desperte. Jesus, Ele quer mudar a sua vida, e você tem vergonha de falar do seu nome? Você não tem vergonha de contar para os seus amigos o que Ele tem feito na sua vida? Como não falar isso? Como eu vou me calar diante disso, meu irmão? Se você está caminhando para a perdição, se você está caminhando para perder a sua alma, eu estou aqui para te alertar, como um salva-vidas, que quando vê alguém na praia morrendo afogado, sabe o que o salva-vidas faz? Ele nada até aquela pessoa e socorre aquela pessoa que está afogando. Eu lembro-me de um caso que eu vi no jornal no Brasil, de uma criança, de um jovem que estava se afogando, e aquele nadador salva-vidas, ele foi até aquela criança, um adolescente, a câmera estava com ele,
e mostrou tempo real, quando ele nadava e aquela criança já quase morrendo, ó. Ele chegou, levantou ela e salvou aquela vida. Assim é o pregador do evangelho. Eu estou aqui hoje como salvador, como nadador, como socorrista para a sua vida hoje. Eu estou aqui para dizer para você: busca Deus enquanto é tempo. Se você se envergonhar de Deus, lá no céu, Deus se envergonhará de você. Se você negar a Deus nesta terra, Deus vai te rejeitar naquele dia. Hoje é o tempo da salvação. Hoje Ele te convida: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu aliviarei. Tomai sobre mim meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, irmão. Jesus quer te salvar, meu querido amigo e amiga português. Não se ofenda com o que eu estou falando, mas é a dura realidade. A salvação é para todos. E também você que é do Brasil, não importa. Você que é qualquer lugar do mundo, você que tem vergonha de Deus, ó, é para você essa palavra. Eu coloquei no título, muitos portugueses, mas você pode ser qualquer lugar do mundo. Muita gente tem vergonha de Deus. E muitos até zombam das coisas de Deus, desprezam as coisas de Deus. Tudo é relativo, nem tudo é relativo, irmão. Deus é a verdade absoluta. Deus não é relativo, não. Deus é verdade absoluta. Se o mundo existe, é por causa da vontade de Deus. E como não conhecer esse Deus? Triste é alguém que diz que Deus não existe, que Deus é perca de tempo. É triste quando alguém pensa assim. Eu oro por você que está nesse estado espiritual. Peço a Deus que Deus abra os teus olhos, como Paulo abriu, como Deus abriu os olhos de Paulo ali na estrada de Damasco. Que Deus abra os teus olhos enquanto é tempo, antes que você morra. Que Deus te abençoe. Eu espero que você entenda a minha colocação das minhas palavras. Não venho aqui para ofender português. Eu vim aqui falar da realidade espiritual de muitos portugueses e de europeu que tem vergonha de Deus. Eu passo por isso no trabalho, aonde eu fui, não é nesse, em vários. Claro que é sempre a minoria, mas sempre vai ter alguém que não é, que zombam da fé. Isso eu vi em qualquer lugar da Europa. Mas hoje é o tempo da salvação, viu? Deus tem misericórdia da sua vida. Busca Deus enquanto pode, enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Porque chegará o dia que o Deus de amor vai se transformar em um Deus de juiz, que julgará todos nós. Ele vai julgar a sua alma. E que tu tens? Para quem vai estar preparado? O que adianta você aí, ó, conquistar tantas coisas materiais? Você que é empresário, milionário, você que tem carros e mansões. Você pode ter o dinheiro do mundo, você pode até me criticar, mas lembra como na parábola do rico e Lázaro: o rico morreu e foi para o inferno, e o pobre morreu e foi para o céu. Essa é as duas realidades: céu e inferno. Não há outros caminhos. Deus ou a ausência de Deus. O que você prefere? Estar com Deus ou estar longe de Deus? Busca Deus enquanto você pode, viu? O tempo é hoje, o tempo da salvação. Deus te abençoe, fique na paz, porque a minha vida continua trabalhando. Eu não trabalho para ficar rico, irmão. Eu não trabalho para ser milionário. Eu trabalho para sobreviver. Eu trabalho para poder cuidar da minha filha, que ainda tem uma missão. Eu trabalho para poder ter o melhor, sim, mas não para que o dinheiro seja o meu dono. Muita gente está escravo do dinheiro, está escravo das coisas materiais. O seu Deus não é Jesus, o seu Deus é o euro, é o dólar, é a libra. O teu Deus é o teu trabalho, não é Deus não, irmão. Muita gente está assim, ó, vivendo nesse vazio. Isso é um vazio do ser humano. Esse vazio somente Jesus vai te preencher, meu querido. Não é o teu trabalho não, distraindo ou ganhando dinheiro. Volte-se para Deus enquanto é tempo, viu? Porque você vai morrer e você vai deixar todo esse dinheiro aí, ó. Para quem? Para quem você vai deixar essa riqueza? Pergunto para você hoje. O que adianta tanto esforço? Lá no final você vai ver que como se não fosse para nada.
É o que está acontecendo com a humanidade. Muita gente está vivendo apenas para esta vida. Eu não vivo apenas para essa vida, irmão. Eu estou aqui para te ajudar hoje. Como amigo, falo esse vídeo com muito carinho e com muito amor para o teu coração. Eu espero que Deus te abençoe, você e a sua família. Um grande abraço. E eu peço aí que o povo de Deus esteja orando aí para muitos portugueses, para Deus abrir os olhos espirituais. Amém? O like no vídeo, que não está inscrito, se inscreva aí. E amém? Você deixa aí seu comentário, aquilo que você está pensando agora, escreva aí que vamos comentar. Um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe. Amém.